gostaria de convidá-la a abrir comigo, por gentileza, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1 ao 3. Quero, por gentileza, que a igreja leia comigo. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram carromas para irem em Balsamar. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Essa é a pergunta que queremos deixar com os amados. E hoje vamos falar sobre a pedra removida. Meus amados, nós estamos aqui nessa manhã com a responsabilidade de contar uma história. Mais do que uma pregação, é uma história que precisa ser contada de pais e filhos aos seus filhos e netos, e assim sucessivamente. E é importante que estejamos atentos a essa história, porque essa história começa no final de um período de 430 anos de cativeiro do povo de Israel, lá no Egito, depois de 430 anos de sofrimento, com escravos, na pobreza, na miséria, no jugo de uma nação cruel, que foi oprimindo a nação de Israel e de geração em geração foi escravizando esse povo. E no final, então, de 430 anos de escravidão, Deus levantou uma liderança, preparou essa liderança antes, levantou essa liderança chamada Moisés, para que por intermédio dele, esse cativeiro pudesse ter um fim. E então o Senhor estabeleceu a semana final daquele cativeiro e instituiu a festa que nós conhecemos e que estamos celebrando hoje, a festa da Páscoa. No final desse período, Deus derramou sobre o Egito 10 pragas, para que o juízo de Deus se manifestasse contra todos os deuses do Egito. A cada praga, um deus que era adorado do Egito estava sofrendo um juízo. Desde o primeiro, a segunda praga, a terceira praga, cada praga, Deus estava se revelando ao povo do Egito e ao povo de Israel que só Yahvé é Deus, que a natureza não é Deus, que os animais não são deuses, que as forças da natureza não são deuses, mas só o Senhor é Deus, só Yahvé é Deus. A cada juízo, um ídolo caía por terra, um Deus caía por terra. Mas faltava o último Deus, quando o próprio Faraó se considerava Deus, ele se considerava intocável, ele era o Faraó, ele era o rei, ele era o imperador, e seu filho era preparado para ser o futuro Deus da nação, venerado entre todos. Então, na semana da Páscoa, Deus institui uma festa, que é a festa da Páscoa, onde cada família do povo de Israel deveria tomar para si um cordeiro, deveria separar um cordeiro que haveria de ser comido numa determinada ocasião. Então, o cordeiro, uma vez sendo separado, tinha que ser um cordeiro macho, humano, sem defeito, uma característica especial. Então, eles separariam esse cordeiro e na noite da Páscoa eles imolariam esse cordeiro, matariam o cordeiro, tomaria do sangue deste cordeiro e aplicaria nas vergas e nos umbrais das suas portas. Comeria a carne do cordeiro, a carne assada, e o seu sangue seria aspergido. Por quê? Porque à meia-noite o anjo passaria sobre todo o Egito. O povo de Israel, os seus descendentes, estavam ali dentro dos limites do Egito, e o anjo passaria à meia-noite sobre todo o Egito. E toda casa que não tivesse o sinal do sangue nas vergas e nos umbrais, esse anjo entraria na casa e feriria o primogênito. E como de fato aconteceu, à meia-noite o anjo passou por toda a nação do Egito, e toda casa em que não tinha o sinal do sangue, o anjo entrava e feriria o primogênito. E dentre os primogênitos estava o primogênito de Faraó.
aquele que estava sendo preparado para ser o próximo Deus, para ser o próximo ídolo, o próximo governante de sobre toda a nação. Então, nessa última praga, Deus exerceu juízo também sobre o Deus homem, sobre o ídolo homem, que embora sendo de carne e osso, imortal como qualquer um de nós, mas era colocado numa posição de destaque, sendo venerado e sendo adorado. Mas naquela noite, todos choraram um morto na sua casa, dos servos, dos ricos, dos homens, das mulheres, de toda a classe social. Havia um morto em cada casa, até dos animais. O primogênito dos animais também havia morrido. Além das pessoas, o primogênito de cada família, houve uma mortandade terrível naquela noite. Mas sobre a casa de Israel, o cordeiro tomou o lugar do primogênito. Naquela noite da Páscoa, e Páscoa significa passagem, pessar, passar por cima. O anjo passou por cima quando viu o sinal do sangue. Se houve derramamento de sangue, se o cordeiro já morreu, então ninguém mais morrerá, porque o cordeiro tem a sua morte vicária, tem a sua morte substitutiva, ele morre no lugar do outro. Então, se há um sinal de sangue, é sinal de que já houve expiação, que alguém já tomou o lugar, que o animal já morreu no lugar da família, e então o anjo passa por cima, e este é o significado de Páscoa, pessar, ou seja, passagem, ou pular, passar por cima da casa, porque avistou-se o sinal do sangue. Quando essa festa foi instituída, foi nessa ocasião, mas quando o povo entrou na terra prometida, houve uma instrução, desde Êxodo 12, separa esse cordeiro da Páscoa, desde o 10º dia, e fica com esse cordeiro por 4 dias. Do 10º dia ao 14º dia, pega o cordeirinho, cuida do cordeirinho, alimenta o cordeirinho, desenvolva afetos para com o cordeirinho, fica com o cordeirinho em casa, mas no 14º dia, depois de 4 dias em que você recebe o cordeiro, você vai imolar o cordeiro e você vai comer a carne do cordeiro. E eu fico imaginando as crianças recebendo esse cordeirinho peludinho, bonitinho, mansinho, brincando com o cordeiro, desenvolvendo afetos para com o cordeiro. Mas no 4º dia, ou no 14º dia, no 10º dia ele era separado, depois dos afetos tocados e desenvolvidos, mata-se o cordeiro, porque a Páscoa implica em dor. A Páscoa deveria ser comida com pão sem fermento e com ervas amargas. Conversando com a Sandra nessa semana, Sandra Pimenta, depois da reunião de oração, ela me falando, interessante, pastor, a Páscoa é para ser comida com ervas amargas. Sim, é para você se lembrar que a vida é dura. É para você se lembrar que o pecado, quando entrou, ele desgraçou vidas. É para a gente poder pensar que o pecado, quando entrou na geração ou nas gerações, separa pai de filhos, separa casamentos, traz doenças, traz maldições. O pecado desgraça o mundo. Então a Páscoa, ela é comida, ela é experimentada em meio a ervas amargas, para trazer a consciência de que aquele cordeirinho bonitinho, para quem a gente desenvolveu afetos, especialmente a criança, fica com o cordeiro 4 dias, mas no final deste período, ela tem que entender, ela tem que compreender que aquele cordeirinho está morrendo no lugar da família, está morrendo no lugar de alguém, porque o pecado traz dor, são as ervas amargas da vida. E o que tudo isso tem a ver com a gente? Na plenitude dos tempos, depois de geração em geração, as famílias separarem seus cordeiros, e de desenvolverem afetos para com seus cordeiros, e depois matar os seus cordeiros, comer a carne,
e celebrar aquele momento de afetividade, mas também de dor, de ervas amargas e de pão sem fermento, de geração em geração, vai se celebrando a Páscoa, até que chega o momento em que Jesus está passando pelas ruas, e João Batista olha para ele. João Batista tem alguns dos seus discípulos consigo, e João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeirinho separado, diante de quem a gente desenvolve afetos. Por quê? Porque ele cura os cegos, porque ele levanta os paralíticos, porque ele alimenta quem tem fome, ele multiplica os pães, e todos olham para ele, para a sua pureza, para a sua bondade, para a sua inocência, para a sua santidade, e querem estar com ele. Nunca ninguém falou como ele. As autoridades se dobram diante daquele cordeiro, sábio, manso, bondoso, misericordioso, amoroso. Ele é o cordeiro da Páscoa. O cordeiro que tem que ser separado no 10º dia, porque no 14º ele vai ser imolado. Pois bem, no 10º dia, ele entra em Jerusalém, sendo aclamado por todos. Ramos de palmeiras são estendidas ou levantadas, e ele é saudado. Hosana, o que vem em nome do Senhor. Ele entra em Jerusalém, montado no jumentinho, no 10º dia. No 14º ele será imolado, levantado na cruz do Calvário, mas no 10º dia ele é separado como cordeiro, ele entra em Jerusalém. E quando um cordeiro ele era separado, ele tinha que ser examinado para ver se ele realmente é digno de ser imolado como sendo o cordeiro pascal. Não era qualquer cordeiro que poderia morrer, tinha que ser um cordeiro sem defeito, tinha que ser um cordeiro perfeito, tinha que ser um cordeiro ideal. E então no 10º dia ele entra em Jerusalém e ele é examinado pelos sacerdotes, ele é examinado pelos fariseus, é examinado pelos saduceus, é examinado pelos herodianos, pelos partidos políticos e religiosos. Ele é sabatinado por esses dias, desde quando ele entra em Jerusalém, até ser levantado na cruz, como sacrifício perfeito por nós, ele é examinado. O último que examina é Pôncio Pilatos, que quando Jesus é entregue a essa autoridade, Pôncio Pilatos conversa com ele, conversa, e depois chega diante da multidão e diz: não vejo nele crime algum. Pilatos não sabia que ele estava dando o atestado final de idoneidade, de santidade, de cordeiro perfeito e adequado para o sacrifício. Tudo contado, tudo prescrito. Na noite que Jesus vai para o Getsêmani, seu coração está em agonia, porque ele sabe que os seus dias se aproximam. E naquela noite ele é tomado pelas autoridades religiosas do sumo sacerdote, e ele é levado para a casa de Caifás, e passa uma noite até pela manhã. A Bíblia diz lá em Levítico, capítulo 1, que o primeiro dos sacrifícios era o holocausto. O holocausto tinha que arder no altar a noite toda até pela manhã. Por quem? Pelo sacerdote. Por isso que Jesus é tomado do jardim de Getsêmani e ele é levado pelas autoridades religiosas e passa uma noite inteira e uma manhã nas mãos das autoridades religiosas. Autoridades que não conseguiram perceber que ele era Deus. E ele queima Jesus figuradamente no altar do holocausto a noite inteira, até pela manhã, em angústia de alma, nas mãos das autoridades religiosas, até que depois ele é entregue nas mãos das autoridades romanas, e a partir de então começa o martírio, a coroa de espinhos, os chicotes nos lombos, as dores, os flagelos, a enfermidade do corpo. É Jesus assumindo no seu corpo o pecado de todos nós. É Jesus sendo o cordeiro que morre no lugar do outro, que morre não tendo nenhum motivo para morrer, porque se o salário do pecado é a morte, Jesus não tinha pecado para morrer, então não tinha por que morrer,
a não ser morrer o seu pecado e o meu pecado, e leva nos seus lombos os flagelos da humanidade, em cada chicote a coroa de espinhos. Coroa significa reinado, mas o reinado do homem fracassou, o governo do homem se tornou um governo de espinhos. Daí a coroa de espinhos, para representar o marido que fracassa como marido, o empresário que fracassa como empresário, a mulher que fracassa como mãe, a família que fracassa como entidade social. Enfim, o fracasso do nosso governo é a coroa de espinhos. Ele leva sobre a sua cabeça, mas levando sobre si o meu fracasso e o seu fracasso. As dores, as doenças, os flagelos, as enfermidades. E então às 9 horas da manhã, ele é pregado naquela cruz, mão direita, mão esquerda, seus pés, uma dor lancinante na cabeça, dificuldades para respirar, e tem que levantar o pé ferido pelos pregos, para tentar encontrar algum ar para respirar, por 6 horas, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, numa dor insuportável. E como se não bastasse a dor física, que era terrível, a dor espiritual. Ele estava separado do Pai pela primeira vez na sua existência. Ele que era o próprio Deus, mas naquele momento ele estava assumindo a nossa condição pecaminosa. E ali naquela cruz, de dores no seu corpo, de dores na sua alma, por já haver sido rejeitado por Pedro, negado por Pedro, traído por Judas e seus discípulos, diante de quem ele desenvolveu um ministério de 3 anos e meio. Todos o abandonaram, com exceção de João, que ficou ao pé da cruz. Mas a dor da alma, a dor do corpo e a dor do espírito, por haver sido separado da comunhão do Pai. E há um determinado momento crucial, que combina com crucial de cruz. Naquela hora ele disse: Deus meu, citando o Salmo 22, por que me desamparaste? Estava se cumprindo naquele momento o virar do rosto do Pai, porque Jesus ali havia se feito pecado no meu lugar e no seu lugar. Aquele cordeiro inocente, por quem a gente desenvolve empatia e emoções aguçadas. Agora aquele cordeiro inocente toma o meu lugar, não tendo ele cometido pecado algum, ele toma o nosso lugar. E por 6 horas ele sofre a minha dor e a sua dor. Mas ao aproximar-se dessas 3 horas da tarde, ele dá um grande brado e entrega seu espírito ao Pai, dizendo: Tetelestai, está pago, está consumado. Essa odisseia terrível, desde o jardim do Éden, quando o homem pecou, a partir de onde, ou a partir de quando os espinhos começaram a brotar da terra, fazendo a vida do ser humano um inferno, fazendo a vida do homem, das famílias, uma coisa caótica, sem sentido. Essa tragédia, desde o Éden, estava ali se consumando no ápice daquela cruz. Quando ele dá o seu brado e diz: está consumado, Pai. Eu fiz aquilo que o homem não podia fazer, porque o homem estava perdido em seus pecados, não podia salvar a si próprio. Então está feito, está consumado, a obra está concluída. Tetelestai, entrego o meu espírito em tuas mãos, Pai. Ele vai para a sepultura. José de Arimateia, o homem rico, tem uma sepultura nova, não usada. Ali Jesus é sepultado, 3 dias e 3 noites. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. E assim Jesus ficou 3 dias e 3 noites. As mulheres estavam atônitas, perturbadas. Os discípulos, a Bíblia diz que eles continuamente choravam e estavam entristecidos, porque o grande amigo havia morrido. E não somente porque o grande amigo havia morrido, mas porque eles
não tiveram a coragem de ficar com o amigo até a hora final, apenas como um retrato da fragilidade do homem que tem boas intenções, que diz que vai fazer a vontade de Deus, mas na hora H, na hora em que as coisas apertam, cada um busca o que é mais fácil para si, cada um procura salvar e livrar a sua própria pele, e assim os discípulos estavam tristes, porque o grande amigo havia morrido, mas mais tristes ainda, porque eles não tiveram a competência, e eles não tiveram a fortaleza espiritual para permanecerem com o amigo a todo custo, até a última hora, a decepção com eles mesmos. Até que a gente chega no terceiro dia, no primeiro dia da semana, Maria Madalena, de quem Jesus havia expulsado 7 demônios, podia estar pensando assim: e agora? Os demônios vão voltar. E agora eu vou voltar a viver aquela minha vida sem graça que eu vivia, ou atormentada que eu vivia, e agora? Quem me libertou está morto. O que será da minha vida? Ela prepara as especiarias com algumas das suas amigas e vão ao sepulcro no primeiro dia da semana. E é nesse momento que eu gostaria de compartilhar, a despeito desse breve resumo da Páscoa e de Jesus, sendo Jesus o Cordeiro Pascal, cuja carne é comida, cujo sangue é aplicado. Mas nesse momento em que as mulheres vão na direção do sepulcro, elas, conforme o texto bíblico, vão no caminho, conversando entre elas: quem removerá a pedra? Pergunta para o seu vizinho assim: quem removerá a pedra na sua vida? Pergunta isso para ele. Algumas lições relacionadas à pedra removida. Em primeiro lugar, elas não sabiam quem lhes removeria a pedra, mas continuaram no caminho. Vamos dizer isso? Elas não sabiam quem removeria a pedra do sepulcro onde estava Jesus, mas continuaram no caminho. Qual é a primeira lição dessa pedra removida? A primeira lição é de que a nossa vida tem que ser vivida pela fé. Hoje nós apresentamos a Serena. Nós não sabemos o que vai ser da Serena. Sei que ela vai ser abençoada, mas a gente não sabe em que escola que ela vai estudar, com quem que ela vai namorar, com quem que ela vai casar. Quais são as experiências da vida? A gente não sabe quem removerá as pedras das dificuldades que surgirão, como as mulheres não sabiam quem removeria a pedra, mas o fato de não saber quem removeria a pedra não fez com que elas se detivessem, não fez com que elas parassem, não fez com que elas deixassem de sonhar, não fez com que elas deixassem de caminhar. Por isso, meu amado, você não sabe quem removerá a pedra, mas continua no caminho pela fé em nome de Jesus. A primeira lição da ressurreição é que eu não sei o que me espera, mas eu preciso ser corajoso, eu preciso ser forte, eu preciso me revestir de coragem, de autoridade e acordar a cada manhã e dizer: eu não sei quantas pedras encontrarei no caminho e quem as removerá, mas estou no caminho. Fica no caminho, fica firme. A segunda lição que nós encontramos é que em um determinado momento, a Bíblia diz que elas levantaram os olhos e perceberam que a pedra já tinha sido removida. O que Deus está querendo dizer a mim e a você hoje? É que talvez pelas experiências negativas que tivemos no passado, nós adotamos uma postura de viver uma vida cabisbaixa. O fracasso de ontem, a morte de ontem, a decepção de ontem, abaixou a minha cabeça, de maneira que eu não consigo mais enxergar a vida como de fato ela é hoje. E hoje é diferente de ontem. E elas caminhando, perguntando: quem nos removerá a pedra? Havia uma incerteza, mas elas continuaram caminhando, até que num determinado momento, elas levantaram os olhos e viram que a realidade já era diferente do que elas tinham imaginado.
Eu quero proclamar hoje para a sua vida, em nome de Jesus, que ao chegar em sua casa, a sua realidade familiar já pode ser diferente daquilo que te assombrou ontem, daquilo que te angustiou ontem. E o que precisa acontecer é apenas um levantar de olhos. Levante os seus olhos. Consiga ver pela fé que alguma coisa nova se configurou. E não foi por alguma coisa que você fez, mas foi por alguma coisa que Deus fez por você. Porque essa é a mensagem da ressurreição. Não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que Deus faz por nós. É aquilo que Deus fez por mim. Por isso, querido, a primeira mensagem é: você não sabe quem removerá a pedra, mas continua no caminho. A segunda mensagem é que em um determinado momento, você precisa tomar a decisão de levantar o seu olhar. Sabe aquele período em que você não foi aprovado num trabalho, ou numa escola, ou num vestibular, e aquilo te marcou? Sabe aquela vez que você foi reprovado na carta de motorista? Isso já foi ontem, já passou. Levanta os seus olhos. Sabe aquele fracasso no namoro? Sabe aquele fracasso na vida? Levante os seus olhos hoje, em nome de Jesus. A mensagem da ressurreição manda a mim e a você essa mensagem. Diga isso para o seu vizinho, levante os seus olhos. A terceira lição da pedra removida. A terceira lição da pedra removida é que, uma vez removida, gente, não tem mais impedimento. Eu vim para ver Jesus, meu impedimento era a pedra não existe mais, fora removida, então elas entraram. E aqui está um segredo. A pedra não foi removida para Jesus sair. A pedra foi removida para as mulheres entrarem e testificarem da ressurreição de Jesus. Jesus não precisava de que um anjo viesse para remover a pedra para ele sair. Ele estava com o corpo glorificado. Gente, ele atravessava a parede. Ele aparecia no meio dos discípulos a hora que ele queria. Ele aparecia, ele desapareceria. Não seria uma pedra selada pelas autoridades romanas que impediria Jesus sair dali. Mas o amor de Deus foi tão grande por mim e por você, que ele removeu a pedra para que Maria Madalena e aquelas mulheres pudessem entrar e testificar: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E então essa mensagem poder chegar a mim e a você com o poder de ressurreição. Porque se Jesus estivesse lá, meus problemas ainda estariam aqui. Se Jesus estivesse detido naquela sepultura, a minha morte continuaria sendo uma realidade, e a sua também, e as suas enfermidades, e o seu fracasso, e as suas decepções. Então a pedra não tinha por objetivo liberar o caminho de Jesus, mas liberar o caminho dos homens, para que os homens pudessem testificar com os próprios olhos: ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu as maldições, ele venceu as enfermidades, ele venceu a vergonha, ele venceu o fracasso humano. Então a remoção da pedra foi para mim e não para Jesus. Eu queria que você desse essa notícia para o seu vizinho: a pedra foi removida por sua causa. A penúltima lição da pedra removida é que a mensagem principal que o anjo transmitiu de dentro do sepulcro, quando elas entraram naquele lugar, primeiro disse: não vos atemorizeis, vocês procuram Jesus o Nazareno, mas ele não está mais aqui, ele ressuscitou. A mensagem do interior daquele sepulcro foi: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E o que isso implica na minha vida e na sua vida?
Se você participou dos 21 dias de oração que tivemos aqui pela manhã, explicamos sobre todas as ofertas: o holocausto, oferta de manjares, oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Jesus foi essas 5 ofertas. E explicamos nesses 21 dias, com a ajuda também dos nossos irmãos. Mas o que eu quero dizer é que se Jesus não estava mais ali, é porque Deus havia aceito o sacrifício, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. E se Deus aceita a oferta pelo pecado e aceita a oferta pela culpa, então o problema do pecado foi resolvido. E se o problema do pecado foi resolvido, a consequência do pecado, que é a morte, porque Romanos 3:23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Se Jesus não estava mais lá, é porque a oferta pelo pecado havia sido aceita. E a oferta pela culpa, que é a sentença do pecado que alguém leva, havia sido recebida e aceita. Por isso Jesus havia ressuscitado. Ele ressuscita porque ele resolve o problema do pecado. E ele resolve o problema da consequência do pecado. Por isso ele ressuscita. Tetelestai, está pago, está consumado. Mas a melhor notícia é saber que a ressurreição de Jesus é apenas uma porta de entrada para a minha ressurreição e a sua ressurreição. Como, pastor? Quer dizer que então não pecamos mais? Nós ainda temos que lidar com essa carne até o último dia. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos. Mas o sacrifício de Jesus foi tão completo, que a questão do pecado na minha vida é apenas uma questão transitória, enquanto permaneço nesse corpo. Mas se eu estou em Cristo, assim como Ele ressuscitou dentre os mortos, com um corpo glorificado, podendo atravessar paredes, podendo comer peixe e ao mesmo tempo subir aos céus, da mesma forma, eu e você, que estamos em Cristo Jesus, havemos de ressuscitar naquele último dia. E não somente no último dia, a perspectiva não é apenas profética, a palavra é atual, porque quem está em Cristo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Então a ressurreição que eu espero, não é somente a ressurreição que há de acontecer quando eu bater as botas e ir para a sepultura e fechar meus olhos e depois ressuscitar. Não, a ressurreição na qual eu vivo é ressurreição diária, é ressurreição hoje, é ressurreição agora, dos meus sonhos, da minha vida, do meu coração, do meu projeto de vida, da minha alma, dos meus sentidos. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem está em Cristo ressuscita a cada dia. Esse amém é de quem compreendeu, mas ainda não compreendeu na profundidade. E nem quero dizer que eu compreendi na profundidade, mas estava pedindo ao Senhor essa revelação essa semana. Deus, revela-me o poder da ressurreição. Não da ressurreição que eu hei de experimentar naquele dia, mas da ressurreição que eu posso experimentar hoje. Agora, vida pulsante, vida eterna, vida permanente, vida que salta, vida que afeta as emoções, vida que influencia pensamentos, poder da ressurreição que faz eu erguer a cabeça, levantar os meus olhos hoje, poder da ressurreição que me ajuda a enfrentar os desafios passados, as mágoas passadas, os tropeços passados, poder da ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive jamais morrerá. É dessa ressurreição que ele está falando. Ressurreição, hoje, agora. Por isso, meus queridos, a mensagem principal do anjo, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Isso quer dizer que Deus aceitou a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa.
em havendo aceito ou aceitado a oferta pelo pecado e pela culpa, o problema do pecado e do salário do pecado, esse problema fora resolvido. Daí a ressurreição. Não há por que mais haver morte. Daí a ressurreição. E Ele ressuscitou para abrir caminho para mim e para você. Não apenas a ressurreição escatológica, ou dos últimos dias, é a ressurreição hoje e agora, para que vivamos no poder da ressurreição. Você deve pedir ao Senhor revelação do que isso significa na sua experiência pessoal, para que isso que eu estou dizendo possa sair do âmbito do intelecto, para descer ao seu coração e se tornar um modo de vida. Viver no poder da ressurreição de Jesus. Mas em último lugar, a lição da pedra revolvida ou removida é que elas saíram do sepulcro com uma missão de serem portadoras da mensagem da ressurreição. Você sabia que a mensagem principal que era pregada pela igreja primitiva era arrependimento e a ressurreição de Jesus? Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. É a mensagem original. Arrependa-se dos seus pecados, arrependa dos seus pecados, arrependa. Essa é a mensagem principal. Mas algo que estava no cerne desta mensagem era: Jesus ressuscitou. Se Ele ressuscitou, Ele concede a mim e a você a mensagem da ressurreição. E nós somos portadores desta mensagem, para ministrar às pessoas que nos cercam essas duas mensagens: arrependa-se dos seus pecados e receba o poder da ressurreição em sua vida, para que assim como Cristo ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, assim vivamos nós em novidade de vida no poder da ressurreição. Então essa é a mensagem deste dia. No primeiro dia da semana, num domingo como este, foram procurar um morto e encontraram um vivo.